pessoal, vocês aí do Insta, quem tá passando por aí, que quer entender um pouquinho sobre as constelações sistêmicas. E a minha proposta de hoje é fazer uma constelação na prática, por isso você pode deixando sua dica, sua questão, seu problema, para que você possa entender, não resolver, porque a solução não depende tanto de mim, depende muito de você tomar consciência sobre a sua questão, mas tomando consciência já torna aí um caminho muito grande para a sua solução, tá? Pode falar aí no direct a sua pergunta e aí a gente vai respondendo daqui, tá? O que acontece? A ideia nasceu de tantos trabalhos que eu já fiz sobre constelação, sobre qual é o benefício real da constelação na vida das pessoas, né? Realmente o que ela pode te trazer de benefício. Porque às vezes a gente fala tantas teorias, fala sobre da onde vem um campo morfogenético, de onde vem a visão da constelação, mas o que a gente quer mesmo é o resultado. Qual é o benefício que ela pode levar para a sua convivência do seu dia a dia, uma vez que agora nós precisamos conviver bastante aí em casa, né? Então o que acontece? A constelação, ela vem de algo que se chama... Antes da constelação, é preciso entender como o seu cérebro funciona para aprender, para ter conhecimento sobre as coisas, porque é o conhecimento que vai fazer com que você tome consciência do seu local, de onde você está, das suas atitudes, do seu comportamento, para então você pensar em mudar, tá? E de que forma nós conhecemos realmente algo? Nós conhecemos... deixa eu só ver alguma coisa aqui. Eu acho que tem que ser virado. Não. Deixa a gente arrumar aqui, tá? Pode ficar aí olhando. E deixa a gente arrumar aqui a posição da câmera para que fique melhor para vocês, tá? Aí o que acontece? Como que nós, então, começamos a conhecer as questões da vida? Nós tomamos conhecimento, o saber grande da vida, ele pode acontecer de duas maneiras. Você toma conhecimento de uma forma fragmentada, que seria olhando as partes, assim como no estudo lá de 1930, quando começaram a estudar o DNA, quando começaram a estudar a genética, nós fomos divididos em partes para ter entendimento de como o nosso corpo funciona. E você pode aprender e ter conhecimento também de uma forma sistêmica. O que significa uma forma sistêmica? Eu costumo falar que é tudo junto e misturado, mas não é bem assim, tá? Uma forma sistêmica significa, são vários elementos que estão interconectados um com o outro e, além disso, eles estão interagindo um com o outro, tá? Mas e o que significa realmente esse sistêmico, tá? Então, vamos por partes. Quando você olha de uma forma fragmentada uma situação, você tem uma possibilidade daquela questão, daquele problema. Quando você olha de forma sistêmica, você sabe que todas as partezinhas, elas são importantes para que um todo se manifeste. Isso quer dizer que por trás de uma situação sua, que você pode estar vivendo, desde seja um relacionamento, a falta de dinheiro, uma depressão, uma felicidade, qualquer questão que você está sentindo aí, precisa juntar várias partes de acontecimento para que você tenha um sentimento, tá? Precisou unir várias coisas. Isso é sistêmico. Então, vou te dar um exemplo. Se você hoje está feliz, é porque provavelmente você dormiu bem, você acordou bem, as coisas deram certo para você, talvez aquele negócio que você queria fazer deu certo, ou aquela pessoa que você queria encontrar deu certo, ou alguém realmente chegou até você para te pagar uma grana, que seja, precisou acontecer várias coisas para você ter um momento de felicidade. Então, o sistêmico é olhar de uma forma ampla e ter consciência que cada partezinha tem a sua devida importância. E uma não é mais que a outra, ela é realmente importante para que tudo comece a funcionar.
Outro exemplo muito legal que eu posso te dar é um relógio. Pensa bem, para você simplesmente olhar a hora aí, né? Que horas são? Além de vários estudos e evolução para se criar um relógio, é preciso ter um ponteiro, outro ponteiro, os números, e ele só é um relógio quando tem todas as partezinhas para te indicar, porque os segundos faz parte dos minutos, que fazem parte das horas e que faz parte de todo o tempo. Então, o tempo, para que a gente possa estar localizado e entender o espaço-tempo aqui nosso, nós precisamos de vários segmentos. E nesse sentido é que nasce a constelação sistêmica. Então, a constelação significa um todo que pode olhar essas partes interagindo um com os outros. E um sistema, ele pode ser um sistema tanto concreto, físico, que significa como essa mesa está aqui, essa mesa precisa da madeira, ela é concreta. Mas ele pode ser também abstrato, pode ser um sentimento, como eu já disse, uma união de várias coisinhas ali que acabaram tendo um sentimento para você. Olhar uma constelação, é assim que a gente usa os termos da constelação sistêmica. Por que olhar? Porque você vai olhar para o todo, entre eles se interligados, interconectados um com o outro e interagindo um com o outro. Por quê? Porque se eu tenho uma questão na minha vida, vamos supor, uma questão financeira, ela não depende só do governo, tá? Não depende da crise, ela em partes, sim, ela está conectada quando você olha uma situação isolada. Mas quando você olha o que você pode fazer com a sua criatividade, o que você pode fazer diante da crise, você está olhando um todo, tá? Então, olhar uma constelação é olhar um sistema. E você pode olhar um sistema familiar, você pode olhar um sistema de amigos, você pode olhar um sistema organizacional para ter para você ampliar a sua consciência diante daquele contexto e não daquele tema só, daquele título ou daquele fato isolado, realmente de um contexto do que está acontecendo. Quando você olha o contexto, você está olhando a complexidade das coisas. Você já não está olhando algo fragmentado. Quando você olha algo fragmentado, existe uma limitação no nosso olhar. Nem tudo que parecer tá? Agora, quando você olha o todo, você tem, não que seja totalmente real, mas você vai ter uma possibilidade muito maior para poder tomar uma decisão, né? Então, diante disso é que nasceu esse projeto, para que você possa perguntar daí e eu falar daqui uma possibilidade diante do meu olhar consteladora do que pode estar acontecendo na sua vida. E aí, se tiver sentido para você, você vai observar e o seu cérebro vai fazer várias conexões, tá? Várias sinapses que vai levar todos esses elementos químicos aí fazer uma tomada de decisão. Quando você faz uma tomada de decisão a partir das suas conexões, você leva para o seu corpo físico uma ação, um novo comportamento, tá? E esse novo comportamento vai mudar os seus resultados e é isso que interessa. Por isso que nós aqui temos que falar sobre seus resultados, tá? Então, como é que tá por aí? Como é que tá? Tudo jóia? Quem quer fazer perguntas pode começar. Eu tenho algumas perguntas aqui pelo WhatsApp, mas como nós falamos dessa posição de fazer ao vivo no Insta, a gente vai dar preferência para quem tá aí no Insta e depois para o WhatsApp, tá? E eu vou colocando aqui meus bonequinhos. A constelação tem essas formas de fazer. A forma pode ser feita assim, ó, com esses bonequinhos, que é chamado de âncoras, e também pode ser feito em grupo. Hoje tem a modalidade de ser feito com cavalos,
ser feito na água, com pedras, e tem a constelação, o método, que é a constelação que eu criei, que é a constelação RNS, que é reprogramação neurosistêmica. A partir do que você entende de como funciona o seu cérebro, é possível a gente fazer uma constelação aí à distância, só com palavras, entendendo o seu padrão sistêmico, tá bom? Vamos lá para as questões? O pessoal do Insta tá devagar, quer olhar no WhatsApp? Fala do WhatsApp, então. Deixa eu ver alguma aqui. Sobreposição, ó, o José Aldérico tá perguntando, sobreposição é diferente de fidelidade? Sobreposição, sim, é diferente de fidelidade. Provavelmente essa pessoa já conhece um pouco de constelação e principalmente de constelação estrutural, que existe algo diferente entre constelação familiar e constelação estrutural. A constelação familiar é quando nós olhamos o fenômeno em si e deixa tudo acontecer durante esse fenômeno. A constelação estrutural, a gente olha uma estrutura, você coloca a estrutura mental e você busca fazer com que essa estrutura mental seja um resultado. E por que é tão legal e eu gosto muito? Porque sem você experimentar como seria tendo esse resultado, você não sabe se é bom. Vamos supor, se você nunca experimentou melancia, você não pode falar, ou você não vai querer experimentar, você não vai querer chupar uma melancia se você não sabe se ela é doce, se ela é boa, então às vezes é preciso experimentar. E a constelação estrutural, ela faz com que nós damos passos para que o seu corpo físico e seus sentimentos experimente uma sensação diferente. E a sobreposição faz parte de uma técnica da constelação estrutural, onde nós podemos avaliar com mais rapidez se existe uma mistura de posições, por isso que chama sobreposições, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem perguntou? José Aldérico. José Aldérico, eu acho que é o Deco. Então, vamos supor nessa sobreposição que aqui existe um pai e aqui existe uma filha. E a situação, e aqui existe uma esposa e uma mãe, tá? Vamos supor, na ordem sistêmica, isso está em desordem. Por quê? Se eu estou constelando, dependendo do contexto que eu estou trabalhando, se eu estou observando a posição familiar, por exemplo, que tem uma ordem, uma lei sistêmica, uma mãe, ela deve estar ao lado de um pai. Mesmo que já estejam separados, que são divorciados, né? Em uma ordem do inconsciente, é aqui o lugar dela. Então, eu posso testar em uma constelação, que é na fase de teste, se alguém está fora do lugar, se está em sobreposição. Eu posso simplesmente trocar de lugar e perguntar para quem está sendo constelado. Ficou bom assim? Se a pessoa disser que ficou bom dessa forma, significa que esta filha estava tomando o lugar do pai, tá? E aí eu faço outras dinâmicas aqui para descobrir por que ela estava tomando o lugar do pai, tá? E aí eu posso até perguntar para essa cliente, posso colocar um bonequinho oculto para ver por que ela está tomando o lugar do pai. Vamos supor que eu coloque um outro bonequinho, essa cliente coloca um outro bonequinho. De repente, ela se coloca um outro elemento aqui, que já me dá a ideia de que provavelmente o pai, o vô dela, o pai deste homem, é um excluído, tá? Provavelmente ele não está presente de alguma forma, ele não está presente porque morreu, não está presente porque é um excluído, não está presente porque talvez é um alcoólatra, talvez foi assassinado, várias questões aqui. E essa pessoa, essa menina, ela quis tomar o lugar do pai, porque o pai estava ocupado com as suas dores, olhando para esse vô, né, que provavelmente é um excluído. E por isso ela se colocou
no lugar deste pai para tomar as suas dores. Então, quando eu faço essa troca, eu consigo avaliar muito mais rápido onde as leis universais, as leis sistêmicas estão sendo desobedecidas. Porque quando a gente desobedece uma lei, tudo fica mais conturbado. E veja só as consequências disso na vida dessa filha e na vida deste pai. Se essa filha está tomando o lugar do pai, é muito provável que ela não está olhando para a vida dela, que é o sentido dos filhos. Os filhos têm que estar no lugar deles, olhando para a vida. Se ela não está olhando para a vida dela, provavelmente podem aparecer oportunidades do tipo um relacionamento, um dinheiro, filhos, a sua carreira. E ela está onde? Ela está preocupada internamente em estar na posição do pai dela. Quando ela toma essa posição, a sobreposição não é uma fidelidade, mas quando ela toma essa posição de forma desordenada, aí sim ela está tendo uma fidelidade com alguém ou algo que foi excluído, ok? Então essa é uma dica do que pode ser uma sobreposição e uma forma, um olhar de uma fidelidade, tá? Tá respondido? Pode perguntar se a chance é agora. Se não, eu volto aqui para os meus bonequinhos, tá? Tem mais perguntas. Mais perguntas, oba! Ele falou assim, vamos constelar esse vírus. Já me pediram isso. A outra perguntou o seguinte, é a PSI, deve ser psicóloga Marquesan. Meu filho se queixa de dor de cabeça, pode ser algo sistêmico? Pode. Dor de cabeça muitas vezes pode ser, tá? Por que eu falo pode ser? Porque o ser humano não pode ser rotulado, não pode ser catalogado, ele não pode colocar, falar esse dor de cabeça significa para todos que significa culpa. Mas na maioria das vezes a dor de cabeça pode representar uma culpa inconsciente, tá? Aí teria que avaliar melhor essa dor de cabeça, né? Colocar aqui um olhar sistêmico para ver qual é o posicionamento que tá essa dor de cabeça. Mas eu posso dar um exemplo para você da dor de cabeça e vamos falar um pouquinho do vírus. Então eu falo vírus, depois em seguida eu falo da dor de cabeça, tá? O que acontece com o vírus? Eu acho muito interessante, eu gosto muito de estudar sobre as leis sistêmicas e as leis universais. Vejam bem, nós temos um sistema que é um sistema pessoal, que é como nós enxergamos o mundo ou o que as pessoas acham de nós. Depois nós temos o sistema familiar, é como nós nos colocamos diante do grupo e respeito a esse sistema. Pode ser um sistema familiar, um sistema jurídico, né? Um sistema organizacional, muitos sistemas. Mas é como nós nos colocamos diante de uma família. Depois nós temos o sistema coletivo, que é como nós nos comportamos, principalmente como humanidade. E veja só, como sistema coletivo, né? Como eu olho para um sistema coletivo? Com o meu sistema pessoal, e isso de muitas pessoas, vamos supor que tem uma população, a humanidade aqui, né? Cada um no seu individualismo, com seu campo pessoal. Nós buscamos, depois da internet, depois da Revolução Industrial, quer dizer, uma série de coisas, vamos ter um olhar sistêmico, uma série de coisas, fizeram com que o nosso pensamento, a nossa busca enquanto humanidade, seja de individualidade, de egoísmo, tá? De separações. E o que acontece? Quando a humanidade começa a pensar com pensamento individualista, outro também, vamos colocar mais humanidade aqui, ó. Vários humanos pensando de forma individualista, ocorre uma lei que chama Lei Universal. O que significa lei? Independente da sua vontade, nós temos regras a cumprir a um sistema coletivo, tá? Que chama inconsciente coletivo. Então, o que acontece? Cada um desses liberou aí um pouquinho de tristeza, de egoísmo, de individualidade e formou em si um padrão vibratório. Esse padrão vibratório, ele determina
a identidade desse coletivo. Então, o que acontece? Se nós aqui mandamos para esse coletivo a informação de que quero ser individualista, o padrão coletivo cria, opa, a lei da correspondência. Você atrai mais do mesmo. Então, o coletivo cria de alguma forma, que no caso um morcego e uma cobra, se eu não me engano, ficar juntinho ali, se teve humano envolvido nisso, político envolvido, ou se não teve, se teve um terceiro ou não, não importa. O que importa? Através do pensamento e dos sentimentos da humanidade, criou-se uma ordem para que as coisas acontecessem. E aí, o vírus vem aqui, dá uma informação, o vírus é criado, porque tudo que nasce de um plano mental, ele se concretiza. O vírus vem aqui e começa a se manifestar para a humanidade. O que significa isso, gente? Tá? Significa autorresponsabilização. Cada um tem a sua parte de responsabilidade diante desse vírus. Foram nós que criamos tudo isso com o nosso pensamento individualista. Por quê? Porque agora está todo mundo no seu quadrado. Está todo mundo quietinho, sendo individualista nas suas casas, né? O que acontece? Quando acontece algo assim surpreendente, o padrão, o sistema, ele se interrompe. Qual que é a interrupção do sistema agora? É essas pessoas mudarem, ter um novo olhar, tá? Parar de olhar o individualismo, parar de olhar o vírus também e olhar para quê? Para a única coisa que hoje nós podemos olhar, para conexão com o próximo, o amor. A forma sistêmica espiritualizada de hoje a gente combater os vírus, eu vou repetir, sistêmica e energeticamente, porque claro, nós não podemos abrir mão da medicina, das pesquisas que vai atingir o nosso corpo físico, mas a forma espiritualizada é olhar o amor. Para quê? Porque hoje não existe a forma melhor, porque nós estamos tendo compaixão pelo outro, tá vendo? Agora nós estamos saindo do individualismo e olhando o outro, mesmo que estamos aqui isolados, sozinhos, né? O que acontece? Você tinha tantas chances de ficar no celular, as famílias estavam tão corrompidas, cada um no seu quadradinho, no seu quartinho, adolescentes rebeldes que não escutavam mais pais porque escutavam muito mais o celular. Agora nós estamos sendo obrigados a conviver, é uma quebra de padrão, tá? Quando quebra o padrão, tem muitas pessoas que vai ter o despertar da consciência, que é isso, olhar o amor e criar um novo padrão universal. Então pessoas vão sair dessa, outras vão continuar atraindo mais do mesmo e nós vamos ter outros vírus por aí, não é, né? Isso é gradativo e é sistêmico também, de tempos em tempos acontece algo. Então aí você me pergunta, o que esse vírus veio fazer? Esse vírus veio nos unir, ele veio quebrar um sistema que estava doente. A doença não começou agora, a doença ela faz parte também de uma lei, ela só é um efeito de uma causa que nós criamos. Por isso que ele atingiu toda a população, toda a humanidade, para que cada um possa ter um despertar de consciência. Quando muitas pessoas terão um despertar de consciência, nós vamos criar um novo padrão. Esse padrão aqui, no sistêmico, a gente chama de obsoleto, tá? Esse padrão vai ficar no passado. São coisas que nós passamos e nós vamos criar um novo padrão, um padrão vibratório. Então, muita coisa boa, pelo menos eu acredito, que muitas coisas boas vão acontecer depois, porque nada mais é que um despertar de consciência. E uma consciência que se desperta, ela não volta mais. É uma consciência expandida. Não tem como a gente apagar as lembranças e as memórias de como foi pesado, de como foi cruel, de como foi doloroso tudo isso, tá? Então, que cada um possa ter consciência da sua parte. O que eu posso contribuir? Isso é muito sistêmico, gente, é muito. Eu amo tudo isso. Por quê? Porque o sistema, existe a maneira... Olha só, eles são
interligados um ao outro, viu que agora os países estão todos interligados, interconectados um ao outro, com interdependência, mas com interação. O que significa interação? É isso, ó. Agora nós precisamos do outro. Não adianta eu vir aqui lavar minha mão se o outro não lavou a mão. Nós estamos nos interando. E isso nada mais é, traduzindo para um aspecto sistêmico, é o amor, tá? Então seria uma forma de entender o vírus a partir do aspecto sistêmico, ok? Falar da dor de cabeça. Muito bom, né? Vamos falar da dor de cabeça. O filho, né? Ela falou que o filho dela tem dor de cabeça. Constante. É constante essa dor de cabeça? O que ele sente, provavelmente deve ser. Tá. Ó, quando aqui vê os bonequinhos ou vê os dois? Quando existe uma dor física, significa que essa dor já passou por vários corpos, tá? 12 anos. Ó. 12 anos, tá? Essa dor já passou por vários corpos, já passou por um corpo emocional, por um corpo mental, e quando chega a um corpo físico é um pedido de socorro, ele já tá num sistema concreto e um sistema físico, tá? Então, o corpo tá pedindo socorro. Então, vamos pensar. Meu filho tem 12 anos, ele tá no segundo setênio. O segundo setênio, ó, teu filho, o segundo setênio, ele representa as características do pai. O que acontece? O filho, quando existe aqui a ordem correta e sistêmica das coisas, seria um pai, uma mãe e um filho, tá? Quando ele é menino, até 7 anos e meio, menina também, até 7 anos e meio, existe uma ligação muito grande com a mãe nos aspectos inconscientes. Ele sente todo o campo da mãe. Isso cientificamente você pode pesquisar em Teorema de Bell, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Quando o DNA da mãe está vibrando, e claro que ele tem o DNA do pai também, mas o DNA da mãe está vibrando, ele tem uma quantidade maior de vibração para esse filho. Então ele sente o campo da mãe até 7 anos e meio, tá? Depois de 7 anos e meio, o que acontece? Se ele é menino, ele tem que sair do campo da mãe e ir para o campo do pai. Conhecer o quê? Conhecer a masculinidade. Aqui para as meninas é quando a filha tem o seu grande paixão, que é o pai herói, quer dizer, a filha, a grande paixão pelo pai, e o filho, o pai herói, né? Ele deve sair da mãe e ir para o pai. E o menino, ele deve ficar no masculino até que ele dê um passo adiante, cresça e vá para a vida, tá? Não é o caso do seu filho, porque o seu filho ainda tem 12 anos. O que ele tem que estar? Ele tem que estar próximo ao pai. Próximo não significa uma proximidade física. Ele tem que entender que ele tem um pai presente. E o que acontece? Estou aqui dando um exemplo, tá? Se essa mãe talvez julgue esse pai no aspecto de homem e não de pai, porque como o pai, ele é um bom pai, independente do que ele faça, ele deu a vida para essa criança, então ele tem uma carga energética de ser bom, tá? Se essa mãe, por algum motivo, no seu coração, não precisa falar, mas se ela recrimina esse homem, ela está colocando ele um pouquinho em exclusão, tá? E o filho ama muito esse pai, porque com amor de filho, ele ama esse pai. E aí o que acontece? Ele se sente culpado de não estar perto da mãe, ou ele está perto da mãe e está se sentindo culpado de não estar perto do pai. É uma criança que está no meio, tá? Ele está se defendendo. E a dor de cabeça, por que se defendendo? Porque a dor de cabeça significa eu me defendo, eu me armo para uma guerra, tá? Eu preciso me defender daquilo que eu estou sentindo. Então, uma criança aqui no meio, ela pode estar só se defendendo e por amor a esse sistema familiar,
ela se culpa e outra coisa, ela não vai para a vida, ela não vai para a vida dela. Então ela fica aqui presa e aí a pressão, porque a dor de cabeça, ela fisiologicamente, ela mexe, ela faz vasoconstrição nas artérias, ela fica assim, ó, saltando. Por quê? Porque ele quer ir, o ímpeto dele natural é de ir para a vida, mas ele tá aqui preocupado com essas questões. Solução, tá? Se essa mãe tem algo contra não, né? Mas assim, tem algo com este homem e não com o pai, porque a gente precisa dissociar o pai do homem. Se é parte de relacionamento, indica uma constelação, claro, tá? Mas você pode também começar a analisar com você o que dentro de você não concorda com este homem, mas que você aceita como pai dessa criança. E aí, como o pai, ele é joia não significa assim, você pode me perguntar, Paula, mas ele não é um bom pai, ele não faz isso, não faz aquilo. Quando você leva isso para a vida, ele é um bom pai porque ele deu a vida, tá? É um pouco maior. Então, quando você olha para este homem, olha, tem coisas que eu não concordo e não aceito neste homem, mas como pai na minha vida, ele tem este lugar, você liberta o seu filho para dar um passo adiante. Quando ele dá um passo adiante, ele vai encontrar aqui na frente, meus alunos já sabem, que eu chamo prateleira da promoção, tá? Ele vai encontrar aqui, ó, o que ele quer. Uma criança vai encontrar as brincadeiras, a liberdade, a adolescência, os conflitos dele, mas é isso mesmo que ele tá aqui para viver isso. Ele não tá aqui para viver as questões do pai, da mãe, ou do relacionamento, ou de qualquer coisa que é desses adultos. Então, a dor de cabeça pode ser uma culpa inconsciente, ele tá segurando um sistema, uma carga que não é dele, tá bom? E aí precisa aprofundar um pouquinho, só uma ideia sobre isso. Ok? Pá! Estamos com pessoas no Insta, pergunta se eles têm mais perguntas. Pessoal do Insta, como é que está? Tem mais perguntas? A gente passa o pessoal do WhatsApp aqui dos grupos. Como é que estão? O pessoal do Insta não perguntou. Vamos pegar uma pergunta do WhatsApp? Vamos pegar do WhatsApp? Do WhatsApp, a Madalena. Ela é de Minas Gerais. Ressaltou aqui que ela é muito sua fã e sua aluna. E disse que perguntou que o cliente colocou o boneco deitado. Tá. Madalena de Minas? Isso. Madalena, um beijo pra você, muito obrigada, tá? Continuam nos acompanhando aí, toda segunda-feira vai ter constelação na prática, live de terça, de quinta, tá? E o que significa um boneco deitado? Isso. Tá. Um boneco deitado pode significar várias coisas, tá? Se eu olho para um aspecto isolado, que é aquilo que eu falei, pode significar morte, tá? Mas se eu olho em um contexto, vamos supor, a Madalena não falou o contexto, mas vamos supor que existe uma pessoa aqui e ela colocou um bonequinho deitado à sua frente. Ela pode estar indicando que esse bonequinho pode representar um aborto, pode representar uma depressão, porque significa olhar para baixo. Quando você olha para baixo, você está usando o seu sinestésico, que a gente chama, né? Sinestésicos são os seus sentimentos mais profundos. Quando eles estão baixos assim, são sentimentos, dependendo de onde olhou, né? Que são mais técnicos, pode indicar profunda tristeza, depressão, também pode indicar morte, pode indicar aborto, pode indicar uma culpa também de algo eu não pude cuidar dessa pessoa, eu não olhei por ela enquanto ela estava viva, então pode indicar uma culpa. Então, para que eu possa responder com clareza, teria que ter um contexto. Por quê? Porque cada pessoa, ela vai ter uma visão da sua questão, ela vai olhar como um todo. Então, quando ela olha como um todo, ela pode analisar o que está fazendo realmente sentido em bonequinho deitado na questão dela daquele momento, tá? O pessoal tá falando aqui muito esclarecedor. Para mim também, a que fez a pergunta falou assim, para mim também caiu uma ficha aqui. Ai, que bom. A que fez a pergunta fez sentido para ela a resposta. É o que acontece, esse fez sentido, é bem interessante. Por quê?
Porque quem está aí do outro lado, né, muito provável que tenha uma ressonância. O que significa ressonância? Ninguém passou o dedinho aí à toa, não encontrou a Paula aqui à toa. Existem forças e conexões muito maiores. Isso que é sistêmico. Sistêmico é quando um se conecta com o outro de alguma forma. Então não é à toa, não existe coincidência. Existe aqui nesse nosso universo e nos multiversos, existem conexões, forças e leis que fazem com que nós nos ligamos um ao outro. Então, você tá aí porque você tem que estar e vai cair algumas fichas assim. E quem tá e fala assim, não, mas não tem nada a ver comigo, ou tá bom, mas eu não tive sentido com isso, é porque esse processo seu está em nível inconsciente. Então, a ficha pode cair hoje, pode cair amanhã, pode cair depois. Ou de repente você se depara com uma cena na sua vida e fala, nossa, é aquilo lá. Então quer dizer que você precisava ter assistido isso para entender aquela cena da sua vida e fazer uma outra conexão, tá? Então nós somos muito mais complexos do que possamos imaginar. Meu bonequinho, ó, o bonequinho caiu. O que significa o bonequinho caiu? Sozinho. Sozinho. Se tudo faz sentido, né? No Insta a gente não tem muito tempo, tá? Nós temos uns 40 minutos, uma hora. 15 minutos de Insta. Então nós temos mais 15 minutos de Insta. Mais pergunta, pessoal, aproveita, demonstrando na prática para vocês. Então nós vamos usar o tempo, pessoal, do WhatsApp, como é que está? Perguntou aqui, Fabiane de Oliveira, PNL. Dificuldade no relacionamento de casal, falta de conexão. Falta de conexão, tá. Dificuldade, Fabiana? Fabiana perguntou. Fabiane perguntou, problemas de relacionamento, falta de conexão, tá? Aqui pode ter vários motivos, tá, Fabiane? Mas eu vou falar algum deles. Um deles. Quando um casal não está muito conectado, e para as constelações, a conexão de um casal, que significa a conexão de um homem e de uma mulher, ele se dá através da sexualidade, a famosa química, tá? Então, o que acontece? Se para começar não está tendo química sexual, já não existe uma conexão realmente do casal, tá? Porque se tiver, às vezes o casal pode estar lá meio brigado, acontecer alguma coisa, mas depois vira tudo em pizza, né? Aí quer dizer que está tendo uma conexão. Então, para as constelações, Bert diz isso. Mas também pode estar passando por algum período dessa crise que você perguntou, e de onde sai a falta de conexão com o casal. Pensa bem, aqui eu tenho um casal, atrás desse casal, vou colocar mais para cá no centro. Atrás desse casal tem um sistema. O pai e a mãe deste homem, o pai e a mãe dessa mulher, os avós de cada um e assim por diante, tá? É o sistema familiar de cada um. Vou separar para vocês entenderem, tá? O sistema familiar. Quando existe um casamento ou uma união de casal, é um sistema se unindo a outro sistema, tá? E o que acontece com esse sistema? Vamos supor que o pai dessa mulher, ou o pai dessa moça aqui, dessa mulher, ele foi ausente, ou ele morreu, ou aconteceu algo, qualquer questão na vida deste pai. E por fidelidade, o que significa uma fidelidade? Amor a esse sistema, essa filha se coloca no lugar deste pai. E aí quer dizer que fisicamente ela está aqui, tá? Mas o inconsciente dela está com a mãe, que a gente chama, às vezes, união da mãe, casamento com a mãe, tá? Tem vários termos aí técnicos para isso. E aí esse marido, ele olha para cá, talvez ele até encontra um corpo, encontra uma relação, deixa eu achar uma mulherzinha aqui, encontra uma relação, mas eles estão distantes, tá? Eles estão muito distantes, porque o inconsciente dela tá aqui, então é como se ela não tivesse, ela tá só uma pequena parte com este homem. E ele começa a sentir falta, um vazio e uma falta dessa mulher. E pasme, tá? Um homem busca uma mulher, né? E aí o que acontece? Quando ele busca aqui, não encontra, busca, não encontra, a pessoa se cansa, tá, gente?
Isso é natural, é natural. E aí o que ele vai buscar? Ele pode estar buscando um terceiro aí para esse relacionamento, as nossas famosas traições. Por quê? Porque existe um vazio muito grande. Aí você pode estar me perguntando, mas aí é culpa? Não, não é culpa. É o sistema que teve uma dinâmica e aí ele respondeu dessa forma. Gente, o Renan tá falando aqui que tem um monte de perguntas. Ai, meu Deus, até. Vamos lá. Respondi? Vou por quem não perguntou ainda. Pedro Omar. E quando a gente sofre de sentimentos de inutilidade desde a infância, como superar? Pedro Omar da Silva Guedes. Oi, Pedro Omar, um beijo pra você. Tão de longe, né? Que é o Pedro Omar de Brasília? Acho que é Meu primo. Beijo pra você super me acompanha aí, né? Mesmo de longe, a gente tá com saudade de você, viu? Sentimento de? Inutilidade. Desde a infância, como superar? Tá, desde a infância. Então é preciso analisar essa criança, pequenininho, com a sua mãe, vamos pôr uma corzinha diferente aqui, com a sua mãe e com o seu pai, tá? Vamos supor, é preciso analisar também essa característica lá dentro da barriguinha da mamãe, tá? Mas e aí a gente teria que usar algo mais complexo ali, como a gestação, enfim. Mas vamos ver de uma forma mais, como é que fala? Mais clara, mais objetiva aqui. Este aqui tem um sentimento de inutilidade, né? Então ele tá olhando para o sentimento de inutilidade. Aquilo que a pessoa cria foco é aquilo que ela se manifesta no seu campo e no seu aspecto pessoal. E aí o que acontece? É muito provável que um desses dois aqui, ou até atrás, mas vamos chegar a pai e mãe, exista um sentimento entre um e outro numa fase ou de 7 anos e meio, até 7 anos e meio, ou até 14 anos, que é o segundo setênio. Se esta mulher achava este homem inútil e esse menino, depois de 8 anos, é onde ele foi para o masculino, o que ele faz? Ele sente o campo do pai. Se esse campo familiar para a família ou para essa mulher, este homem é inútil, essa criança colou esse sentimento e ele passa a se olhar como espelho, ele se olha como o sentimento do pai de inutilidade. Isso a gente chama de sentimento sistêmico, sentimento emprestado, ele não é seu. O que a gente tem que fazer? Deve-se olhar essa criança, porque quando é criança existe um pensamento mágico, você pode salvar o mundo, isso é a nível inconsciente, tá? O que essa criança depois provavelmente vem constelar ou toma consciência disso, fez sentido? Ela vai olhar para o pai, primeiro ela vai olhar para a mãe e vai dizer para essa mãe: mãe, eu sinto muito que talvez a sua relação com o meu pai não seja a esperada por você, mas que você fez a sua escolha enquanto mulher. E enquanto mãe, você está certa, porque você me deu o pai perfeito, porque só ele poderia ter me feito assim. Eu respeito as suas escolhas e eu deixo elas com você, tá? E te aceito completamente como mãe. E aí você se volta para o pai e você diz: durante muito tempo, eu me olhei como você. Mas é impossível, por quê? Porque você é maior aos meus olhos, você é meu pai e você me deu a vida. Como homem, não cabe a mim interferir na sua relação com a escolha da sua vida, que é a minha mãe, no teu caso, a sua mulher. Só cabe a mim me colocar no meu lugar de filho. Enquanto filho, eu agradeço a vocês dois a minha vida. Quando essa criança, porque até este momento que ele sentiu-se inútil, é porque ele ainda estava sendo criança internamente. Quando você faz isso, você acolhe a sua criança, porque só quando nós nos colocamos no nosso lugar de filho, é que nós podemos dar um passo na vida e crescer. Agora eu te pergunto, será que para essa criança isso daqui é grande? Para este adulto, não. E para este adulto você pode olhar para o sentimento de inutilidade e dizer:
aquela criança se sentir inútil, porque ela confundiu alguns lugares. Eu, como adulto, eu posso fazer escolhas de olhar para outras coisas. E aí você vai olhar para sua prateleira da promoção, tá? Que é o que você quer, o que você sonha, o que você deseja. Então quer dizer que você se colocou como filho pequeno, você se desfez dessa criança, você deu passo adiante para a vida para se tornar adulto, porque só um adulto pode decidir. Uma criança, ela continua nesse campo. Então a nossa criança lá dentro, ela tem várias memórias que a gente fica registrando e fica tomando comportamentos, não dizendo que você é criança, a gente toma comportamentos inconscientes daquele pequeno porque ele não foi acolhido. Quando você acolhe essa criança, o adulto pode fazer escolha, a criança não tem, ela simplesmente segue o bonde, tá? Mas o adulto, ele vai escolher. E aí sim você toma o controle e posse da sua vida, você vai escolher bons relacionamentos, você vai escolher ser útil, e olha só, pensamento de utilidade, porque se o de inutilidade, vamos supor, não sirva para nada, esse daqui, ele começa a olhar querendo ganhar o mundo, ele serve para um monte de coisa. Eu sou útil, útil para quem primeiro? Útil para sua felicidade, tá? Porque quando você escolhe, você, adulto, você é capaz de fazer da sua vida o que você deseja. Você vai continuar pertencendo a essa família, porque nós somos pertencentes a um sistema, mas você é livre para as suas escolhas. Você não está mais fazendo escolhas a partir de uma criança. Então, quando a gente tem uma questão, é muito, muito, muito importante se perguntar quem está observando. Porque se eu observo um problema meu, uma questão minha com os olhos de uma criança, eu vou olhar de uma forma. Se eu observo a minha questão com os olhos de um adulto, eu vou ter outras possibilidades. E o que significa isso? Os olhos de uma criança, existe culpa, existe vitimização, existe sou pequeno, sou insignificante. Aos olhos de um adulto, significa analisar os fatos e tomar decisões, tá? Muito importante, muito boa essa questão, muito boa mesmo, tá? Magda Fakemi. Repetições de padrão, relacionamento, din-din. Ixi, relacionamento e dinheiro, eles caminham junto, tá, Magda? Temos tempo? Temos 13 minutos. 13 minutos, 12 minutos, pessoal. Tem mais perguntas. Ai, não, vai ter que ficar para a próxima segunda. Primeiro eu quero te falar como que se estabelece um padrão, que aí você vai conseguir entender como funciona um padrão financeiro, como funciona um padrão de relacionamento, tá? O que significa um padrão? Nada mais é que uma fidelidade. Vamos supor que você está aqui, tá? E aí existe, sempre nós vamos falar de família aqui, tá? Sempre não, né? Sempre é uma palavra, maioria das vezes. Então existe aqui a sua família. Quando você está no seu inconsciente, e lembrando que nós temos 95% do nosso inconsciente e 5% da nossa consciência, você está aqui com seu corpo adulto, mas você está com vamos supor, você está aqui com seu corpo adulto e você também está aqui, com a sua consciência, e aqui você está com o seu inconsciente, tá? E aí o seu inconsciente, que é o amor, a fidelidade pelo seu sistema, que seu sistema significa a história do seu pai e da sua mãe, tá? Quando você olha para a história do seu pai e da sua mãe, o que significa o seu inconsciente? Talvez você pode estar olhando assim, olha, eu estou olhando a pobreza do meu bisavô, a falência do meu bisavô. Meu bisavô, ele perdeu tudo. E aí, como se estabelece esse padrão, que significa amor, né? O seu inconsciente, ele vai com dó, com amor, e diz pro bisavô: nossa, bisavô, eu sinto muito por tudo isso. Uma forma que eu tenho, isso aqui pro bisavô não é espírito não, tá, gente? É a alma, é a informação de um campo, tá? Aí esse bisavô, você vai lá, o seu inconsciente, que o nosso inconsciente é um sentimento, né? Vai até lá e diz assim: olha, como você sofreu tanto perdendo tudo,
eu posso ter uma dinâmica na vida parecida com a sua, para você poder sentir que você não está sozinho, tá? E aí o seu inconsciente fica grudadinho com esse bisavô de falência, que perdeu tudo. Enquanto o seu corpo físico fica aqui me perguntando por que que a minha vida não dá certo? Por que que não vai para frente? Por que que eu tento tanto? Às vezes eu tenho tudo certo, eu estudo, eu sou uma pessoa tão dedicada e eu não consigo aquilo lá, eu não atinjo o que realmente eu quero. E aí quem que é mais forte? A sua consciência ou o seu inconsciente? Se aqui tem 95%, aqui você pode ficar fazendo o que você quiser, que vai continuar perdendo. O que tem que fazer? Vai lá, tomar consciência sobre isso. Opa, vô, eu te amo muito, eu amo a história da minha família, eu respeito toda a história da minha família, mas a partir de agora, eu sei que você sofreu. E esse sofrimento não foi em vão, porque é diante dessa história que eu pude aprender tantas coisas. Então, eu escolho, mesmo você tendo tudo isso, ou passado por todo esse sofrimento, eu escolho ser diferente. Então, é como se você catasse o seu inconsciente lá e falava, opa, vamos pra cá? E aí, isso aqui até na lei da atração fala muito. Quando une seu poder de decisão, a sua intenção, o seu sentimento, os dois caminham junto. Então, nós precisamos caminhar junto com os nossos sentimentos. Se o seu sentimento estiver preso aqui, a sua razão estiver presa aqui, não vai para lugar nenhum. Vira uma guerra, ó. Fica um cabo de guerra. Eles ficam brigando um com o outro e você não sai do lugar. Você fica naquele pensamento circular. Não saio, não vou para lugar nenhum. Então, fazer uma constelação, uma tomada de consciência é você resgatar o seu olhar, é o seu sentimento, é a sua força. Em outros aspectos terapêuticos, podemos chamar isso de Kundalini, que é o nosso desejo pela vida, tá? E nos relacionamentos também pode acontecer isso. Se alguém aqui teve aconteceu, vamos supor, um relacionamento aqui que não deu certo, um casalzinho aqui, esse relacionamento não deu certo. E aí, se o seu inconsciente estiver olhando para isso, falar, nossa, na minha família eu vi muitas separações. E como você quer pertencer à sua família, você pode ter um sentimento de vou repetir, vou fazer igual, porque na minha família acontece isso. E aí você fica aqui com o seu inconsciente e quando aparece um grande amor, um príncipe encantado, você faz um comportamento, ou mesmo uma energética aqui, de fazer com que isso se afaste para não dar certo, simplesmente para você ficar igual ao seu padrão familiar. Tudo isso diante de uma grande lei, tá? Que é a lei do pertencimento. A grande desejo da humanidade é pertencer. Pertencer a uma tribo, pertencer a uma nação, pertencer à família. Então, se aqui tem uma família... Ó, aqui tem uma família e você nasce nessa família, você pertence. Se essa família aqui, vamos supor, tem um monte de sentimentos que é jogado, que de uma forma, chega até você, de que relacionamentos não dão certo, como que você vai para a sua vida de relacionamento, você vai se envolver com um novo sistema e vai dar certo? Tá vendo que uma força te puxa a ser mais do mesmo? Porque lá dentro o seu inconsciente diz, meu Deus, é minha família, eu preciso pertencer. Nem que isso custe a sua vida, nem que isso custe a sua felicidade, tá? Os padrões ficam aqui. A única forma da gente romper um padrão é agradecendo, tomando consciência de que você pertence e que você pode fazer diferente, mesmo pertencendo a essa família, tá bom? Dá tempo de mais uma pergunta? Faltam 7 minutos. Faltam 7 minutos, meus queridos. Vou dar para responder duas. Uma que eu acho duas? Que é rápida. Não, a Lilian perguntou, Paula, que livro fala das leis do universo? E as leis do universo. Eu amo as leis do universo. Ó, antes de um livro, vou te falar, tem uma palestra minha no YouTube, que eu falo todas as leis em um aspecto sistêmico que eu gosto muito. Esse estudo das leis universais, ele é muito complexo. Por quê? Porque quando essas leis, elas vêm à tona em vários estudos, mas os primeiros a falar disso foram 3 filósofos lá do Egito Antigo, não é Egito Contemporâneo, não. E o primeiro a falar disso foi Hermes Trismegista, tá?
Desse livro tem o livro Caibalion, e você acha facilmente na internet, né? Mas ele fala das relações dessas leis universais. As leis universais são as leis primordiais da constituição do nosso universo, é como rege todo o universo. Já as leis sistêmicas, tem que ver se você não está confundindo com essas leis que eu estou falando, das leis sistêmicas. Porque cada sistema tem uma lei. Por exemplo, o nosso sistema judiciário tem uma lei, né? Tem as regras desse sistema judiciário que a gente deve cumprir enquanto pessoas estando numa sociedade. O nosso sistema de trânsito é um outro tipo de sistema. Estão conectados, interligados, são interdependentes, mas dependem um do outro para que a sociedade, né, possa viver bem. Então, o que acontece? Assim são as leis universais. Existem as leis universais do universo, existem as leis sistêmicas que regem os sistemas, que tem um microsistema e tem os macrosistemas. O que seria um microsistema? Eu comigo, eu com a minha filha, eu só com um companheiro, uma companheira, e os macrosistemas, um sistema familiar, um sistema organizacional, um sistema, por exemplo, mais macro ainda, que é da nossa humanidade planetária. Então, é preciso saber quais leis você está falando. Existem as leis universais e as leis sistêmicas. As leis sistêmicas, elas estão abaixo das leis universais, mas contidas nessas leis. O que acontece com as leis, né? Quando nós entendemos as leis, tanto universais como as leis sistêmicas, é muito simples. Você começa a entrar num fluxo universal, que chama, né? É fluir tudo com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Veja bem, se você mora numa cidade, você tem seu sistema de trânsito. Você fala assim, não vou respeitar ninguém, sair com um carro por aí, não vou olhar sinal, eu que mando tudo aqui, eu que faço as minhas leis. Provavelmente você vai ser presa, você vai ser atropelado, ou você vai bater em algum carro. Coisas boas não vão acontecer, tá? Porque existem essas regras. Quando você fala assim, vou seguir a lei, você vai parar tranquilamente, você vai ter consciência que você tem que respeitar o sinal e assim a tua vida vai fluir muito mais tranquila. Então, respeitar as leis é entrar num fluxo de harmonia com você e com o todo, é ser sistêmica, tá? E parece que o nosso tempo está acabando. Ficou algumas perguntas, a Marinês Bolognese perguntou, a Cristiane perguntou. Teve mais perguntas aqui ainda, só que não vai dar tempo porque o Insta ele é com 1 hora só. Então, pessoal, se as considerações finais. Tá. Pessoal, o Insta, quando é ao vivo, ele não sustenta, ele sustenta 1 hora, tá? Então eu agradeço a todos. Não vamos parar por aqui. Eu amo a prática, para quem me conhece. Toda segunda-feira vai ter Constelando na Prática. Hoje foi o primeiro dia, então gratidão imensa para quem iniciou. A gente deve honra a quem inicia um sistema. Nós iniciamos um sistema de lives ao vivo. As perguntas que eu não respondi, deixa no direct. Nós vamos olhar e analisar todas as perguntas que não foram respondidas. Na segunda-feira que vem, a gente começa com essas perguntas que não foram respondidas. Pode ser? Tá? E aí a gente começa já com o pessoal que não deu tempo de responder aqui, tá bom? Beijo grande, a gente se encontra na próxima segunda. Terça-feira tem live das mulheres e quinta-feira lives para terapeutas no YouTube, tá bom? Beijo grande.